Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o segundo capítulo do Inova Jovem. Nós, em 3 capítulos, temos aqui compartilhado com você conhecimento, trocando experiências. Lembrando que a aprendizagem sempre é uma porta que nos proporciona a passagem para um mundo de crescimento. Nós temos como guia nesta viagem que nós estamos fazendo o egresso da Renapse, o Adriano Costa, que hoje é cassino executivo da empresa Coach. Nós também temos a participação da Érica Lima, que é coordenadora pedagógica do Polo da Renapse no estado de Goiás, e os jovens aprendizes, o Christian de Souza Vieira e o José Rael Moreira de Paulo Neto. Vamos juntos então neste segundo episódio. No primeiro, nós falamos um pouco sobre entusiasmo como ponto de partida. Já então, atravessando essa fronteira do entusiasmo, Adriano, pensando na inovação, pensando no potencial criativo, como então nós podemos pensar, né, nestas ferramentas criatividade e inovação para a gente poder aí desenvolver as nossas habilidades? Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês. A criatividade e inovação, para mim, é algo essencial nas tarefas diárias, do dia a dia de uma empresa, de uma indústria e também dos ensinos. Eu tenho como foco de partida em 2011, quando tive a oportunidade de fazer um mestrado em criatividade e inovação em Portugal. Abriu a minha cabeça para um novo universo, para novas formas de ver o mundo e acredito que desde então tenho agido diferente, em umas formas de pensar, nas formas de relacionamento com as pessoas e a criatividade e inovação tem como foco as pessoas acima de tudo. Acredito que quando a gente pensa na inovação, não é somente inovação tecnológica, não é somente inovação de tarefas, mas é inovação dentro de si, dentro das pessoas, dentro dos projetos. E a criatividade em si tem como foco das pessoas, mas como foco em gerenciamento das pessoas, como as pessoas se relacionam. Eu acredito que a forma das pessoas pensarem e se relacionarem que traz o seu potencial criativo do dia a dia. Então, eu acredito que tem várias vertentes dentro da criatividade e da inovação. Deixar de pensar que a criatividade é algo somente relacionado à tecnologia, mas em si a gente pode trazer isso de diversas maneiras, as maneiras do dia a dia, as maneiras de você agir, as maneiras de como você busca diferentes vertentes para o seu dia a dia, de como fazer diferente. Que eu tenho as minhas tarefas diárias, minhas rotinas diárias no meu dia a dia, mas como eu lido com elas, como eu trabalho com elas, isso é muito importante. Eu acho que pensar de uma maneira criativa, pensar de uma maneira diferente, eu acho que essa é a inovação que as empresas cada vez mais buscam e que as empresas buscam também, e acredito que os jovens têm esse raciocínio muito rápido, muito prático. Eu acredito que isso é muito importante para que os jovens tenham isso muito em mente, porque hoje em dia se fala muito em inovação, se fala muito em criatividade, mas como buscar essa criatividade, essa inovação no dia a dia, né? Acho que esse é o foco principal, estar sempre inovando, estar sempre em loco disso tudo e que isso tudo possa ser uma plataforma que gire. As empresas, Érica, têm buscado mesmo, como o Adriano disse, a inovação, procurado gente em quem que pensa sobre inovação? Olá, Samuel. Sim, o mercado hoje busca pessoas com esse pensamento criativo e de inovação, para que ela não se prenda no problema e sim busque soluções para os problemas, busque formas mais ágeis de atender o cliente, de produzir novos produtos. Então, hoje, esse pensar criativo, trazendo inovação, ele é importante em todas as áreas de atuação. Ela não está restrita a uma área, seja de tecnologia ou uma área artística, mas ela está no dia a dia de todas as pessoas e as empresas têm buscado esse pensamento, sim, em seus profissionais. E aí, muito bacana, Adriano, nisso que a Érica coloca, até mesmo relacionando aqui com a sua experiência acadêmica. Eu fiquei muito curioso, viu, Érica, com essa experiência que o Adriano contou, um mestrado. Quando a gente pensa no mestrado, você parar por um instante para pensar em inovação, parar
não é, aquilo ali para poder refletir e desenvolver a criatividade e também aprimorar os processos de inovação. Eu achei muito bacana, viu, Adriano, quando você tocou nesse ponto e relacionando também com o que a Érica trouxe aqui, a experiência, né, na prática que a gente tem visto aí as empresas fazendo também. Não, e é interessante porque quando você fala que parou para fazer isso, foi realmente o que eu fiz. Eu realmente parei a minha vida em 2011, meados de 2011, e fui para Portugal com foco nisso, em parar para pensar um pouco criativo, para pensar um pouco. Foi uma pausa que eu dei na minha vida de 1 ano para pensar diferente. Então, eu acho que esse parar para pensar diferente que me deu um start diferente de ver as coisas, de ver a vida. Tanto interessante que quando eu volto para o Brasil, eu volto com a cabeça um pouco diferente e vou trabalhar no terceiro setor. Eu vou trabalhar na Renapse e consigo colocar alguns projetos em prática do que eu tinha estudado. Então, acho que isso foi muito interessante. E hoje, voltando, trazendo isso para o mercado de trabalho, né, como a Érica comentou antes, as empresas buscam mesmo que você pense diferente. Então, eu acho que existe muito pensar operacional ainda dentro das pessoas, de executar as tarefas diárias, mas acredito que no momento que você consegue executar as tarefas diárias e tirar um tempo para pensar no projeto para si, no projeto para a empresa, é aí que você tem um projeto diferencial e um projeto criativo, né? Então, a gente tem várias empresas hoje que são modelos. Uma delas é a empresa Google, que é uma plataforma grande, que ela pensa de uma maneira diferente. Ela tem um projeto em que você trabalha 70% para a empresa e você trabalha 30% para um projeto seu. Então, você tem essas oportunidades. Então, eu acho que no dia a dia você tem projetos em que você pensa diferente. Eu executo a minha tarefa diariamente de uma maneira, mas eu acredito que o operador, ele sabe como operar de uma maneira diferente. Então, trazer isto, né, numa reunião, numa conversa, eu acho que isso é muito importante, de você trazer uma amplitude diferente. A gente vê muito a criatividade hoje dentro da arte, do mundo da arte. É claro, ele é 100% voltado para a criatividade. No mercado de tecnologia, sim, ele é quase 100% voltado para a criatividade, mas eu acho que a gente pode pensar de maneira criativa e de maneira inovativa no seu dia a dia. A gente está falando aqui em pensar, José Rael, e o que você pensa, né, nisso tudo aí que a gente está falando? Acho que a criatividade é uma maneira de você conseguir descobrir soluções para problemas que geralmente as pessoas não ficam pensando dentro da caixa e não pensam fora da caixa para solucionar um problema que é bem simples, a maioria das vezes, só que fica fechado naquele impasse, sabe? E eu acho que a criatividade e a inovação sempre consegue buscar isso, sabe? Tentar entender o mundo, como é que é fora da caixa, tentar buscar uma inovação. Eu acho que é bem importante a criatividade nesse meio. Ô Adriano, eu queria saber qual, sim, o momento que você percebeu que a criatividade foi excepcional para você solucionar um problema da sua vida? Sim, eu acho que voltando ao ponto com que você fala inicialmente, né, de pensar fora da caixa, eu acho que isso para mim foi principal, sabe? A partir do momento em que eu senti em que eu precisava de uma mudança, eu vim para a Europa. Então, assim, foi um momento em que da minha melhor decisão de vida, há 6 anos atrás, foi essa. Quando eu tive, digamos, a ousadia de migrar, de largar uma carreira que eu tinha, de uma profissão que eu tinha e vim para cá. A partir do momento que eu vim para cá, eu consegui pensar fora da caixa, consegui pensar de uma maneira diferente do que as pessoas pensavam no Brasil, de uma maneira de estratégia de vida e de qualidade de vida também que eu buscava. Então, desde então, são desafios diários, porque a língua não é a nossa. Eu não falo português diariamente aqui. Então, assim, falo outras línguas. Eu estou no mundo diversificado, com várias pessoas de outras culturas também, porque esse mercado de iGaming onde eu atuo hoje, ele tem pessoas de todo mundo. Então, hoje eu trabalho com italiano, eu trabalho com uma pessoa da Escócia, trabalho com britânicos, então, assim, trabalho com pessoas da África também, então são várias culturas. Eu acho que lidar com várias culturas diferentes também traz para você, introspectivamente, de você pensar diferente, porque você tem que imaginar como é a cultura daquela pessoa. Isso, às vezes, não é tão simples, porque nós temos uma cultura brasileira, mas a cultura, às vezes, do europeu é totalmente diferente de uma cultura africana, totalmente diferente de uma pessoa do norte da Europa, que tem uma cultura um pouco mais rica. Então, acho que isso é o pensar um pouco fora da caixa. E você, Christian, também pensa
fora da caixa? Sim, eu acho que pensar fora da caixa é algo muito fundamental tanto para resolver os problemas como as situações com que nos encontramos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Adriano. Como essa criatividade, essa inovação ajudou você a conseguir o que você tem agora? Como ajudou a conseguir o que eu tenho agora? É uma pergunta bem ampla mesmo. Ah, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu arrisquei muito, sabe, Cristiano? Eu nunca tive medo de arriscar. Eu acho que arriscar para mim está relacionado ao potencial criativo, porque isso faz com que você pense diferente. Então, muitas vezes as pessoas podem dizer que você está sendo louco em largar uma vida que eu tinha no Brasil para vir para cá, em arriscar um novo projeto de vida pessoal, porque eu já morei em 4 países diferentes, né? E não vou dizer que eu não estava estável no país que eu estava, mas eu sentia que eu podia mais. E eu acho que pensar que você pode mais e arriscar, para mim, é algo principal, sabe? Eu acho que você pensar hoje, Cristiano, estou aqui, eu estou executando uma tarefa, mas eu posso mais. Se você acha que você pode mais, realmente tem que ir adiante, sabe? Porque acho que é isso que motiva a gente também no nosso dia a dia, a trazer com que você tenha mais entusiasmo no seu dia a dia, que você tenha mais força, que você tenha mais dedicação, sabe? E acreditar no seu eu interior, literalmente. Eu acho que quando você pensa diferente, aí você já está no momento de inovação, mas quando você está com o momento de agir, aí é o potencial criativo que realmente já toma conta. Então, acredito que o momento de arriscar sempre para mim foi um momento assim que eu pude ter mais clareza e que eu estava no caminho certo. E aí, vocês estão acompanharam o primeiro episódio, o segundo também estão aí vendo, são coisas muito ligadas, né? O entusiasmo, ele como ponto de partida, como uma ferramenta importante para as nossas habilidades, né? Também para o desenvolvimento delas, da mesma forma a inovação, o nosso potencial criativo. E assim chegamos ao final do nosso segundo episódio do Inova Jovem. No nosso próximo capítulo, vamos falar sobre crescimento e sucesso. Então continue com a gente acompanhando nas plataformas este conteúdo e até o próximo episódio.